Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao compartilhamento do nosso estudo do Bhagavad Gita, a Canção do Supremo, resumo do conteúdo do Gita, capítulo 2, com muito carinho, muito amor, devoção a Deus, a Krishna, aquele que nos permite buscar esse conhecimento transcendental para que possamos evoluir mais e melhor em direção a nós mesmos, como alma. Nós somos uma alma e um corpo. Vou estar sempre repetindo a mesma coisa aqui, a mesma expressão, para que possamos entender. Eu não sou um corpo, eu sou uma alma. Portanto, eu como alma é a minha posição constitucional na plataforma espiritual transcendental às coisas materiais. E com essa ideia e com esse propósito, nós vamos evoluindo, entregando nosso trabalho a Deus e pedindo que Ele possa cada dia mais nos dar a sua inteligência para que a gente possa usá-la da melhor forma possível para iluminar este mundo, para iluminar os nossos corações. Eu me ilumino, eu ilumino o outro ilumina o outro, e aí vai. Dentro desse processo, nós vamos buscando essa concepção de vida mais espiritualizada. Enquanto nós não entendamos isso, busquemos essa concepção que eu não sou um corpo, eu sou uma alma, e por eu ser uma alma, eu sou serva eterna de Deus, de Krishna, de Buda, Alá, Jeová, Oxalá, como você queira chamar. Eu sempre falo também nas explicações da minha introdução, eu sempre falo isso e vou estar sempre falando, para que a gente entenda e a gente possa agir como uma alma mesmo neste mundo material, como uma alma mesmo neste corpo material, como uma alma dentro de tantas distrações materiais, de tantas ilusões materiais, de tantas coisas que nos acometem no nosso dia a dia, aqui nessa condição de vivência do mundo material. Moagyana Timiranda Syagyana Jana Salakaya Shakshu Militai Enatasmai Shri Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, que é uma ignorância, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. Que tocha é essa do conhecimento transcendental? Bhagavad Gita é uma das chamas da iluminação espiritual transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas respeitosas reverências. Reverências a Deus, reverência a Krishna, reverência a Srila Prabhupada, reverência ao meu mestre espiritual, Chandramukha Swami, reverências aos meus mestres, reverências aos devotos na consciência de Krishna, na Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, que tragam informações que sejam úteis na minha vinha, onde eu possa laborar nessa vinha, plantar nessa vinha, colher nessa vinha e beber um suco nectário, um suco de uva, já que eu falei o exemplo da vinha, uva, né? Então, que eu possa beber esse néctar da evolução. E por que o mundo material é um mundo de ignorância? Porque aqui, primeiramente, vou repetir novamente, a gente já nasce com 5 defeitos. Nascemos com sentidos imperfeitos, tendência a cometer erros, a nos enganar e enganar os outros e a viver na ilusão. 4 defeitos que já nós trazemos para esta ilusão. E por que aqui é tido como um mundo material ilusório? Por quê? Porque nós nos deixamos encantar pela poção mágica de Maya. Maya está o tempo todo nos testando e nós caindo sempre. Nós caindo e nós caímos sempre dentro desse processo. Mas se a gente começa a ler o Bhagavad Gita, se a gente começa a ouvir o Bhagavad Gita, se a gente começa a transcender em cima e sobre vários assuntos que vão trazer essa iluminação, com certeza a gente vai deixar de cair mais. Nós vamos cair menos e evoluir mais.
Verso 8, capítulo 2, resumo da Gita, do conteúdo da Gita. Vamos lá. Não consigo descobrir um meio de afastar esse pesar que está secando meus sentidos. Não serei capaz de suprimi-lo, nem mesmo que ganhe na terra um reino próspero, inigualável, com soberania, como a dos semideuses nos céus. Aqui Arjuna mais uma vez se lamenta para Krishna. E ele diz que está muito pesaroso, muito triste, que tudo isso está acabando com os sentidos dele, ou seja, ele está ficando depressivo, ele está ficando cabisbaixo. E aí mesmo que venha dizer, não, se alegre que você vai ganhar uma terra, um pedaço de terra próspero, para você prosperar. Mesmo assim, Arjuna não quer. Né? Arjuna quer se lamentar, porque ele vai buscar 1001 desculpas e subterfúgios para se defender. Significado de Srila Prabhupada, salve Srila Prabhupada, que traz esse significado para clarear o nosso entendimento. Embora Arjuna estivesse apresentando muitos argumentos baseados no conhecimento dos princípios da religião e dos códigos morais, sem a ajuda do mestre espiritual, que é o próprio Senhor Krishna, Deus, ele era incapaz de resolver seu verdadeiro problema. Então, sem a ajuda de Deus, nós não somos capazes de resolvermos absolutamente nada. Por isso que a gente sofre, porque a gente quer resolver sozinho. Ele podia compreender que seu pretenso conhecimento era inútil para afastar seus dilemas. Então, mesmo que nós tenhamos conhecimentos e mais conhecimentos, ainda assim é inútil diante das perplexidades desta vida material. A cada esquina pode aparecer uma perplexidade e você, uau, foi mesmo, aconteceu, e você ficar perplexo com as coisas, com os acontecimentos materiais. Sem a ajuda de um mestre espiritual como o Senhor Krishna, era impossível resolver essas perplexidades. Então, sem a ajuda da Bhagavad Gita, a gente não consegue resolver as nossas perplexidades. Conhecimento acadêmico, erudição, posição elevada, são todos inúteis para resolver os problemas da vida. A ajuda só pode ser dada por um mestre espiritual como Deus, Krishna. Muitas pessoas se gabam, têm falso prestígio de serem eruditas, de terem PhD, doutorado, mestrado e blá, 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 blá. De nada adianta, porque elas estão imersas em problemas. E elas não sabem como sair desses problemas, porque elas só olham para este processo material. Então, por isso que Srila Prabhupada diz, sem a ajuda de um mestre espiritual, sem a ajuda de Deus, é impossível resolver as perplexidades da vida. Portanto, conclui-se que um mestre espiritual que seja 100% consciente de Deus é o mestre autêntico, pois ele pode solucionar os problemas da vida. Por isso, a minha necessidade de adentrar dentro de um processo de pedir proteção espiritual a um mestre espiritual autêntico, como Chandramukha Swami, para que ele possa me orientar dentro das minhas perplexidades da vida. E aí, sem esse mestre espiritual, fica muito, muito, muito difícil você sozinha e virando as costas para Deus, resolver seus problemas da vida. O Senhor Chaitanya disse que aquele que domina a ciência da consciência de Deus, independente da sua posição social, é o verdadeiro mestre espiritual. Por quê? Porque ele está arraigado dentro desses processos, que são os processos fundamentais para que a gente possa sair dessa escuridão e acender a tocha do conhecimento transcendental. Os problemas da existência material, quais são os problemas da existência material, minha gente? Vocês sabem, nascimento, velhice, doença e morte, são os 4 problemas da existência material, porque todo mundo, independente da conta bancária, vai ter que passar por estes problemas, e vão embora daqui, querendo ou não, quando bater, o sino, blém, chegar a sua hora. Então, nascimento, velhice, doença e morte não podem ser extintos pelo acúmulo de riqueza e pelo desenvolvimento econômico.
Em muitas partes do mundo há estados que estão repletos de todas as condições materiais favoráveis, que estão plenos de riqueza e são economicamente desenvolvidos, por exemplo, Estados Unidos. Mas os problemas da existência material continuam presentes. Por quê? Porque cabe a cada cidadão resolver suas perplexidades materiais. Eles estão procurando paz de diferentes maneiras, mas somente podem alcançar a verdadeira felicidade se, através do representante genuíno de Deus, o homem em consciência de Krishna, o homem em consciência de Deus, consultar Krishna, consultar o Bhagavad Gita, consultar o Srimad Bhagavatam, que é outro livro sagrado, que eu tenho assistido aulas diariamente, que constitui a ciência suprema de Deus. Se desenvolvimento econômico e confortos materiais pudessem afastar as lamentações pelos inebriamentos familiares, sociais, nacionais ou internacionais, então Arjuna não teria dito que até mesmo um reino terrestre, inigualável, uma supremacia, como a dos semideuses no planetas celestiais, seriam incapazes de afastar suas lamentações. Por quê? Porque isso não adianta de nada. Que Jesus diz que adianta o homem ganhar o mundo se perder a vida. Está lá na Bíblia, procurem. E que adianta o homem ganhar tudo, ter tudo e perder a vida, ser acometido de uma doença incurável, que nem o dinheiro vai salvar. Que adianta, né? Ele buscou, portanto, refúgio na consciência de Deus, de Krishna, e este é o caminho certo para a paz e a harmonia. Busque refúgio em Deus. A qualquer momento, o desenvolvimento econômico, a supremacia sobre o mundo, podem terminar por cataclismos de natureza material. Vem um tufão, um furacão, um terremoto, abre a terra, cai tudo dentro. Os prédios caem, né? Quando a gente vê na televisão esses terremotos, a gente vê... Uma vez eu me choquei vendo um prédio enorme caindo assim, em questão de segundos no chão. Então, as coisas materiais não dão seguranças. Os nossos apartamentos não dão segurança, e muito menos nossas coisas materiais. O que dá segurança é a gente buscar consciência de Krishna, consciência de Deus, que é o caminho certo para a paz e a harmonia. Mesmo a elevação a uma situação planetária superior, que existe vários planetas superiores, como atualmente procura os homens que querem ir à Lua, já foram à Lua, também pode acabar com um só golpe. O Bhagavad Gita confirma isso. Quando os resultados das atividades piedosas se extinguem, a pessoa que está no auge da felicidade recai na mais baixa condição de vida, porque tudo tem um tempo. Mahakala é Deus. O tempo foi criado por Deus. O tempo foi criado por mim, foi criado por você? Não. O tempo foi criado pelo Criador, Deus, Brahma, o arquiteto do universo, uma das expansões de Krishna. Então, quando chega a hora, nada vai adiantar. O que vai adiantar é a sua consciência em Deus, é sua consciência em busca da sua evolução e entendimento de que eu sou, novamente, blim blão, não sou um corpo, eu sou uma alma. Muitos políticos do mundo sofreram essa queda. Estas apenas constituem mais causas de lamentações. Quando os resultados das atividades se extinguem, a pessoa que está no auge da felicidade recai na mais baixa condição de vida. Por quê? Porque a pessoa que está no corpo de um milionário não, que hoje milionário não vale mais nada não, bilionário, né? Agora é bilionário. Tem tudo, aí de repente vem uma onda, e essa onda vira o seu iate, como aconteceu recentemente com o empresário da mídia na Inglaterra, e morrem todos. Então, assim, eu faço esse tom de riso, não é que eu estou achando graça, não é isso. Mas é que é tão óbvio que a gente não percebe. A gente acha que as coisas da gente, as seguranças materiais, estão nas coisas materiais e não estão. A nossa segurança está no conhecimento transcendental acerca de quem eu sou, quem é Deus, qual é a minha relação com Deus. E quando eu sair deste corpo, o que é que vai acontecer comigo? Isso sim é a verdadeira religião, segundo Srila Prabhupada. Portanto, se queremos subjugar a lamentação para sempre, temos de nos refugiar em Deus, em Krishna, como Arjuna está buscando fazer aqui na Bhagavad Gita. Arjuna pediu a Krishna que resolvesse definitivamente seu problema, e esse é o caminho da consciência de Deus. Peça a Deus para resolver seus problemas.
Não é que você não vai fazer nada e cruzar os braços e ficar procrastinado esperando que Deus resolva. Não, não, não. Faça a sua parte e trabalhe conjunto com Deus. O melhor sócio, o melhor amigo, o melhor amor, o melhor parente, o melhor companheiro se chama-se Deus, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, aqui na Bhagavad Gita, como o todo atrativo, o todo atraente. Ou simplesmente Deus. Meditem. Isso é bem profundo e requer uma meditação. Verso 9. Sanjaya disse, tendo falado essas palavras, Arjuna, o castigador dos inimigos, disse a Krishna, Govinda, não lutarei, e calou-se. Aí é como a gente também faz com Deus. A gente diz assim, eu não vou fazer nada. Eu não vou sair de casa, eu não vou prestar nenhum serviço, mesmo estando dentro de casa, Deus. Eu vou ficar de braços cruzados achando que a minha vida está ganha. Doce e lerda ilusão. Significado. Arjuna, que era competente para matar seus inimigos, Parantapar, embora por enquanto estivesse dominado pelo falso pesar, pela tristeza, devido à afeição à sua família. Gente, não é que seja errado. A Bhagavad Gita, nem Krishna, nem os versos está dizendo para você virar as costas para a sua família, mas o que aqui a gente precisa entender é que nossa família é desta vida, nossos personagens são dessa vida, o que vai vir depois compete a Deus, compete a nossa consciência. Se tu queres uma família mais elevada, se eleva enquanto é tempo aqui na Terra. Então, lutar contra a minha família. Não é que você vai lutar contra a sua família e tratar mal a sua família e matar a sua família, não. Isso é uma analogia à Bhagavad Gita. É um livro profundamente profundo a nível espiritual, transcendental. E a Suprema Personalidade mostra que a gente não quer lutar, a gente não quer nem exercer o nosso Dharma, a nossa missão de executar aquilo que precisa ser executado. E aí a gente fica em lamentação, cai em lamentação, e a gente procrastina e a gente inventa um monte de desculpas e doenças psicossomáticas para levantar a bandeirinha e dizer, eu não posso fazer nada. E isso não é verdade, porque a gente tem muita força para buscar as coisas materiais, a gente tem muita força para se apegar às coisas materiais. O apego é um bloqueio enorme para a alma evoluir. Isso eu descobri nas minhas práticas espirituais, nos meus estudos transcendentais, e eu hoje venho praticando ainda mais esse desapego. Não é que eu não ligue para minha família, não ligue para meus amigos, não, eu amo todos. Pode pedir ajuda a mim, que eu estou de braços abertos aqui para ajudá-los. Mas hoje a gente tem que entender que a gente tem que ajudar quem quer ser ajudado. Porque ficar correndo atrás de pessoas que não querem ser ajudadas, isso é perda de tempo. Quando existem bilhões de pessoas precisando de ajuda e que querem ser ajudadas, e ainda não chegou essa ajuda. Então, é uma questão de entender que esse pesar e essa afeição pela família se torna um obstáculo, porque a gente só quer ver a família da gente, e a gente só quer ajudar a família da gente, a gente só quer amar a família da gente, e achar que está tudo bem, que isso é tudo na nossa vida, e não é. Então, nesse processo de consciência de Krishna, de consciência de Deus, a gente tem que buscar entendimento para se render primeiramente a Deus e ter apego a Deus e unicamente a Deus. O resto é consequência. E ter um mestre espiritual como Deus, como guia, como mestre espiritual, para quem quer ter um mestre espiritual, particularmente, como é o meu caso, eu tenho o meu mestre espiritual, a gente vai buscar a gente vai perguntar a ele, fazer perguntas baseadas dentro dos ensinamentos e dos versos, e aí o mestre espiritual vai nos guiar. Então, nesse processo de Arjuna se lamentar e ficar com apego à família, Srila Prabhupada continua escrevendo aqui. Arjuna aceitou ser um discípulo e rendeu-se a Krishna, a Deus. O mestre espiritual supremo, meu mestre espiritual supremo é Deus. Eu tenho que ouvir o que Deus quer de mim. Eu tenho que ouvir as orientações que Deus me dá. Mas a gente escuta? Não. Porque a gente não escuta a nossa intuição. A intuição é uma ponte entre Deus e entre nós.
É uma ponte entre o eu superior, o eu supremo, que é Deus, que é Krishna, e o eu superior, que é a alma. Deus fala através de nós no Paramatma, no coração, nos orientando. Faça isso, não faça aquilo. Eu consigo ouvir, eu consigo entender quando Deus está me testando. Para ver se realmente os meus estudos estão valendo a pena e o que eu estou lendo aqui, eu estou praticando primeiramente comigo, para depois estar compartilhando aqui com vocês. Então, quando a gente se rende a Deus e o tem como Mestre Supremo, isso indica que logo estaremos livres da falsa lamentação, resultante da afeição familiar e se iluminando com o perfeito conhecimento da autorrealização de nossa alma ou da consciência em Deus. E então, assim a gente tem força para lutar. Quando a gente está unido a Deus, quando a gente escuta Deus e quando a gente sabe que a gente precisa exercer o nosso Dharma, que é a nossa missão, que é a nossa forma da gente resgatar o nosso karma, porque o karma é o resultado das nossas ações passadas e presentes, mas é algo que está escuro. E aí, quando eu ilumino com o meu Dharma, com o meu estudo, eu vou cortar essas reações pecaminosas, digamos assim, para entendimento melhor deste karma. Então, assim, lute e seja iluminado por Deus, por Krishna, e lute até o fim da sua vida, das suas batalhas terrenas. Verso 10, para terminar. Ó descendente de Bharata, naquele momento Krishna, no meio dos dois exércitos, sorriu e disse as seguintes palavras ao desconsolado Arjuna. A gente fica desconsolado, eu fico desconsolada, mas aí eu digo, Deus, fala comigo. Me ajuda aqui a sair desse desconsolo, que só Deus pode me tirar dessa falta dessa lamentação, dessa energia baixa, né? Meus amigos falam, ouvem. Não, mas só Deus ajuda. Deus é o meu mestre espiritual superior. Só Ele pode me ajudar a sair dos meus desconsolos. Então, Krishna ficou entre os dois exércitos e falou para Arjuna. Como amigos, ambos estavam no mesmo nível, mas um deles voluntariamente tornou-se aluno do outro. Arjuna tornou-se aluno de Krishna, de Deus. Krishna sorriu porque um amigo escolhera tornar-se discípulo. Como o Senhor de tudo, Krishna está sempre na posição superior como mestre de todos, mas concorda em ser amigo, filho, amante do devoto que quer vê-lo desempenhar esse papel. Eu tenho Deus como vários papéis na minha vida. Eu tenho Deus como amigo, eu tenho Deus como meu amor, eu tenho Deus como meu companheiro, eu tenho Deus como meu orientador, meu psicólogo, meu médico, meu investidor. Aquele que diz, faça aquilo, faça isso, não faça isso agora, não compre isso agora, não venda isso agora. Sim, eu consigo ouvir isso de Deus. E Arjuna, a partir do momento que Arjuna disse, eu vou pegar Deus, pegar Krishna e ser amigo de Krishna, para que eu possa sair dessa lamentação e dessa tristeza e entender melhor o que é que Ele quer que eu faça. E assim a gente também tem que ter esse papel, adotar esse papel de Arjuna. Desempenhar esse papel e ter Deus como seu filho, como seu amigo, seu amante. Sim, é esquisito, é diferente para nós aqui do Ocidente, porque a gente não tem essa orientação. A gente acha que Deus é algo distante, é um velhinho barbudo. Deus é aquele que castiga, Deus é aquele que pune. Não. Deus é amor. Quando você entender isso e você colocar esse amor em você, no seu coração, e acionar a sua intuição, e ficar coligado, e ligado, e associado com Deus, aí sim sua vida vai mudar. Então, aqui continua. Quando foi aceito como mestre, Krishna imediatamente assumiu o papel e falou com seu discípulo Arjuna, com gravidade, como era preciso. Faça isso, não faça aquilo. Uma orientação. Parece que o diálogo entre o mestre e o discípulo se deu abertamente diante dos ambos os exércitos. Aí foi falar da Bhagavad Gita, porque a Bhagavad Gita ainda não começou. Nós estamos no resumo do conteúdo dela. Nós ainda não estamos propriamente na Bhagavad Gita, nos versos da Bhagavad Gita, que vai começar daqui a pouco, no capítulo 2. Nós estamos no resumo do conteúdo. Então, parece que o diálogo entre o mestre e o discípulo
se deu entre ambos os exércitos. Krishna justamente ficou no meio dos dois exércitos e começou a falar a Bhagavad Gita para Arjuna. Logo, as conversas contidas aqui no Bhagavad Gita não são para uma pessoa, sociedade ou comunidade em particular. Repito, as conversas nos versos contidas no Bhagavad Gita não são para uma pessoa, sociedade ou comunidade em particular, mas são para todos. Amigos ou inimigos têm o mesmo direito de ouvi-las, porque os inimigos estão naquele outro lado de ser inimigos, na sua porção da sua característica negativa, demoníaca, escura. E a gente tem que ajudar essas pessoas também a sair do escuro. Porque a verdadeira história da vida da gente é que nós somos filhos de Deus, nós somos pura luz e nós devemos estar com essas qualidades divinas em ação. Quando a gente usa mais as qualidades demoníacas do que as qualidades divinas, nós caímos no poço do abismo escuro do mundo material. Mas quando a gente acende a tocha com a Bhagavad Gita, com o estudo, com o compartilhamento, com o interesse de entender o trabalho, não tenho tempo, mas eu vou colocar esse estudo aqui no meio disso tudo, porque esse estudo vai me tirar desse enroscamento, esse embrulhamento que eu vivo, sem tempo, trabalhando demais, em demasia, sem tempo para quase nada, blá, 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 blá. Mas aí eu sei que isso está me fazendo bem, está fazendo bem a minha alma, então eu vou ouvir a Bhagavad Gita, porque a Bhagavad Gita é para todos, amigos e inimigos. Por isso que a Suprema Personalidade de Deus se colocou no meio, colocou sua quadriga, sua carruagem, no meio dos dois exércitos e começou a falar para Arjuna a Bhagavad Gita, que é composta de 18 capítulos, mais de 700 versos. E que eu tenho a honra de estar no capítulo 2, no resumo do conteúdo do Gita, aqui no Easy Espiritualidade, com todos vocês. Porque Krishna assim quer que eu faça e todos os outros que querem fazer este lindo trabalho também. Porque tem muito devoto aí falando a Bhagavad Gita, ensinando a Bhagavad Gita em universidades, dando cursos. Sabe, é fantástico, é fantástico. É só a gente se interessar que a gente evolui. Quando a gente não quer, a gente estaciona e aí vai reclamar da vida. E isso não é evolução. Com gratidão, encerro mais um dia da Bhagavad Gita. Gratidão, Namastê, Hare Krishna.